Shalom a todos, graça e paz, amém, irmão? Você está aí, firme e forte, glória a Deus por isso, amém? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 5. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Instagram, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa poderosamente. Você que está nos visitando, o rapaz ali, mas a sua esposa, né? Sinta-se em casa em nome de Jesus, amém? Ao povo da igreja que está nos assistindo, por causa do frio, da chuva, ficar em casa, Deus abençoe você também. Cuidado para naquele grande dia Jesus não deixar você de fora. Alguns devem estar dizendo, está amarrado, pastor, das suas casas. Amém. 1 Coríntios, capítulo 5. Enquanto você está abrindo aí, queria deixar um aviso rapidinho. Dia 23 e 24 de setembro, nosso Infrem, amém? Vai ser forte, amém? Às quinta-feira também a gente está fazendo o culto nos lares. Quinta-feira agora a gente já começa a fazer em alguma casa. Acho que vai ser um comércio, né? Em um comércio. Nós vamos lá para liberar uma palavra. Creio que Deus ele está querendo não só construir uma visão das pessoas se resolverem, mas também de entender que a palavra está chegando aos seus lares. Amém? Pastor, se alguém me pedir um culto e for cristão e ter pastor, querido, ele tem que levar o pastor dele. Amém? Não precisa nem falar comigo, nem com o Fran, que é a Fran que está responsável, porque a gente já está dando esse aviso, amém? Pastor, mas a pessoa não tem pastor mais, já tem tanto tempo afastada, a gente pode fazer o culto, porque ela não tem o quê? Pastor, acho que a gente não pode ferir princípios, amém, irmão? Ah, mas eu gosto tanto do pastor tal, mas você tem pastor. Então a gente não pode ferir um princípio, amém? Então a gente vai estar fazendo os cultos nos lares e que a glória de Deus manifeste sobre a vida das pessoas, amém? Então nós estamos felizes pelo que o Senhor tem construído nesses dias em nossas vidas aqui na igreja, pelo aquilo que Ele vai fazer, pelo aquilo que Ele já está fazendo, amém? Domingo pela manhã eu convido a você não deixar suas Bíblias em casa. E se você sabe ler e escrever, eu te convido a você trazer caneta e caderno. Não posso falar mais daqui para frente. Eu estou convidando o diácono, o presbitério, o irmão Gleicio, o discípulo Gleicio, o evangelista Gleicio, amanhã para a gente estar fazendo a reunião. Presbitério, se você puder, pela manhã, a gente faz pela manhã junto com o Gleicio. Se não puder, a gente faz à noite. Amém? Então vai estar eu, a pastora, o diácono e o evangelista Gleicio. Amém, irmão? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Deus, Ele é maravilhoso. Amém, irmão? Confesso para os irmãos que essa palavra possa ser que venha te dar alegria, mas possa ser que deixe você tristinho nessa noite. Mas uma coisa eu posso te dizer, ela pode te deixar com mais sabedoria e entendimento. Amém? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nos constrange, tudo aquilo que muitas vezes nos traz uma tristeza, mas depois ela traz uma alegria tão profunda que a gente se alegra com o Senhor. Amém? Então, faz suas fontes que irá para você. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra. Manifesta o Teu querer, a Tua vontade sobre esse lugar. Que a Tua palavra seja luz e saúde para quem ouve. Porque verdadeiramente, Senhor, está chegando um tempo que muitos vão querer a Tua palavra e não vão encontrar. Porque eu falo isso, Senhor, porque não só as Bíblias vão sumir, mas porque está chegando um tempo onde Paulo dá um ensinamento para Timóteo, que muitos vão querer ouvir o que te aprai, não aquilo que o Senhor está falando.
porque muitos vão estar com comichão no ouvido e não vão entender aquilo que o Senhor está falando. Então nos ensina nessa noite a tirar os comichões dos nossos ouvidos e a colocar o nosso coração como coração de filho para obedecer à voz do Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Todos já abriram? 1 Coríntios capítulo 5 versículo 1 a seguinte, vai ler junto, amém? Todos acharam? O interesse é que todos abram, que todos entendam essa mensagem dessa noite. E diz assim o versículo 1: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como haver que possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, ou tal adultério, algumas traduções. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal alto praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós em meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como esta, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta, pois tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizentes, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, e tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Amém? Feche seus olhos, irmão. Queria orar de novo, sentir de Deus. Espírito Santo, Tu és uma verdade, porque Tu faz parte da Trindade. Nós queremos te submeter a essa palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, intensamente sincero diante do Senhor. Queremos te pedir perdão e queremos, Senhor, se prostrar diante de Ti, todo o nosso eu, toda a nossa vanglória, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nós ansiamos das pessoas dizer que a gente é bom, que gosta de estar com a gente. Nessa noite nós queremos deixar aqui no púlpito, nós queremos deixar na igreja, para que se manifeste a verdadeira palavra do Senhor. Que a Sua palavra seja luz e saúde, e que nós possamos ouvi-la e entendê-la nessa noite, em nome
de Jesus. Amém? Você está aí? Nessa noite é um desafio você estar aqui nessa noite. É um desafio você que está nessa live. Porque o que você vai ouvir possa ser que não venha te alegrar. Mas é como eu falei no começo, mas vai gerar sabedoria e entendimento. Possa ser que você não se alegre agora, mas possa ser quando você sair daqui, chegar em casa, refletir, possa ser que Deus te dará uma benevolência de graça e de verdade dentro do seu eu. Amém? Essa igreja de Coríntios, ao qual Paulo está escrevendo essa carta, a Bíblia vai deixar bem claro que era uma igreja relevante naquela época. Era uma igreja que tinha os dons de Deus. Era uma igreja que possuía a glória de Deus. Era uma igreja que não tinha necessidade o povo. Porque era uma igreja que estava sempre diante de Deus, corretamente. Essa igreja de Coríntios é uma igreja que estava vivendo o melhor ápice de Deus naquela época. Mas esse livro de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre uma igreja que tinha divisão, uma igreja que perdeu o sentido, uma igreja que perdeu a verdade de caminhar naquilo que o Senhor estava liberando. O próprio Paulo está escrevendo que ele não está em corpo presente, mas ele está em espírito. Mas era uma igreja, querido, que tinha movimentações celestiais. É uma igreja que possuía a glória de Deus. Mas é uma igreja que se perdeu o sentido de Deus. É uma igreja que perdeu o direcionamento de Deus. É uma igreja que saiu da verdade de Deus, porque preferiu agradar homens e não a Deus. Então Paulo começa a escrever. Após o capítulo 3, Paulo vai dizer que chegou até ele o entendimento do que estava acontecendo naquela igreja. E Cloé leva essa notificação dessa igreja. Ele leva o que estava acontecendo dentro da igreja. E é um dos textos que eu falo sobre transparência, sobre verdade. Porque quando tem um erro de um irmão, de A, de B e C, a gente tem que viver uma transparência. O texto deixa bem claro que Paulo não esconde quem foi que falou para ele. O texto diz que Paulo não tenta agradar Cloé em termos de não dizer que foi ele que levou o aviso para Paulo, a notificação para Paulo. Paulo deixa bem claro que ele recebeu a notícia de Cloé, o que estava acontecendo na igreja. E o que estava acontecendo na igreja não era coisa boa. O que estava acontecendo na igreja era coisas que muitos deles, que conheciam a palavra de Deus, que estavam à frente da obra, começaram a fazer vista grossa aquilo que Deus não queria que fizesse. E Paulo foi um dos ensinamentos que Paulo entregou a ele: andar em verdade, andar agradando ao Senhor, andar se submetendo toda a verdade de Jesus Cristo, ao qual Paulo tinha aprendido. No capítulo 3, Paulo vai deixar bem claro também que se fosse dar antes do leite, poderia ser que ele não estava preparado, porque ele provaram que não estava preparado, mesmo tomando leite. O que é leite, pastor? Leite são palavras que as pessoas têm facilidade de aprender, não tem muita profundidade. E Paulo está dizendo ali no capítulo 3 que imagine se ele trouxesse algo sólido, se ele trouxesse uma comida mais forte para eles, como ele seria a reação deles, daquilo que ele estava enxergando, daquilo que ele estava vendo e fazendo vista grossa. É muito forte esse texto, porque era homens treinados por Paulo. E no capítulo 3 vai dizer que um vai dizer eu sou de Apolo, outro vai dizer eu sou de Paulo, e vai ter o grupo de Jesus, onde todos fizeram vista grossa. Aí Paulo agora começa a julgar uma causa, e aqui é onde muitas vezes alguns cristãos, algumas pessoas que gostam de andar no pecado, na falha,
E não gosta que alguém confronte o pecado, que confronte o erro. E Paulo está deixando bem claro que Paulo está dizendo: eu não estou em corpo presente, mas estou em espírito. E Paulo começa a dizer: olha, eu fico abismado com vocês, porque parece que o coração de vocês não se converteram, parece que vocês não andaram entendendo quem Jesus Cristo é para a vida de vocês. Parece que vocês não tiveram sentido de que é ser cristão, de que é ser filho de Deus. Antes tivesse no mundo, porque é parecido o que vocês estão vivendo. Vocês parecem como gentios, vendo o pecado e não confronta, vendo a inverdade e não conserta o erro. É como se estivesse no mundo, uns agradando os outros, mas o importante é que nós estamos se alegrando junto. Um dando prejuízo nos outros, mas o importante é que estamos juntos. Paulo assemelha agora a igreja com uma igreja imatura, com uma igreja parecendo criança, parecendo uma igreja que não sabia uma verdade, que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar eles. E eles permitiram um pecado agravante entrar dentro da obra de Deus, dentro da casa do Senhor, e todos eles acharam normal. Olha que coisa muito forte está acontecendo nessa igreja. Uma igreja que tinha os 9 dons que operavam nesse lugar, onde a glória de Deus se manifestava, onde o povo ia para o culto e saía resolvido com seus problemas. Por quê? Porque Deus habitava no meio deles. Mas perderam o sentido daquilo que Paulo tinha ensinado para agradar o homem. Quantos de nós já viveu no mundo e a gente vê erro e a gente faz vista grossa? Porque a gente não quer dizer o que é que fulano vai achar. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou falar não. Ei, mas era a época do mundo. A Bíblia diz que anda na luz, seja luz, como o Senhor é luz. A Bíblia diz que aquele que conhece o Senhor seja santo, como Ele é santo. As pessoas trocam a graça com libertinagem. Muitos podem olhar para a gente, podem olhar para o pastor aqui que não está com paletó e dizer que essa igreja, qualquer pessoa vive como quer. Mas entra aqui e experimenta o que nós vivemos. Esteja disponível para ouvir o que essa palavra fala. Porque Paulo está deixando bem claro que onde tem pecado tem que ser confrontado. Paulo está dizendo: julga essa causa. Olha que Paulo está dizendo, irmão: eu entrego esse homem ao diabo, a Satanás, que a carne dele mortifique, mas que o espírito dele seja salvo. Aí Paulo começa a dizer: eu fico triste com vocês, porque vocês não julgaram essa causa. Vocês deixaram ele estar num ambiente como tudo está normal. E o pecado dele era: pegou a mulher do pai. Que pecado? Pecado de imoralidade. E o tema nessa noite que eu queria deixar aqui é: deixando a imoralidade diante de Deus. Deixando a imoralidade diante de Deus. Como pode, irmão, pessoas se dizer que era de Paulo, outro dizer que é de Apolo, outro dizer que é de Jesus, outro dizer que é de Cefas, e ninguém se permitiu entender o que a palavra estava acima de todos eles. Olha que coisa. Então deixa eu te falar, no versículo 1 a seguir, o texto vai dizendo assim: geralmente se ouve que há entre vós o que? Fornicação. O que é fornicação? No grego, fornicação, esse nome é dado como porneia. E o que quer dizer porneia? Porneia significa uma relação sexual ilícita. Alguém que está com alguém ilícito. Paulo está dizendo que esse jovem pegou a mãe do pai, ou seja, a madrasta. Então Paulo está dizendo, ele está vivendo um tempo de porneia.
um relacionamento ilícito diante de Deus, pior, pecando contra o próprio Pai. E a igreja estava vendo aquilo, e sabe o que a igreja está fazendo? Fechando os olhos e dizendo: está normal. Sabe, irmão, quando eu acredito, quando alguém vê um pecado de alguém na igreja e sabe, não corrige, não confronta, não tenta levar aquela pessoa para ele entender que está pecando, sabe o que eu entendo? É que essas pessoas estão no mesmo pecado que elas estão, porque fica com medo de confrontar aquilo, porque sabe, se tiver alguma coisa ilícita dentro dela, eles também vão dizer: quem é você para me corrigir? É por isso que Jesus diz: quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Mas quem é limpo não pode aceitar a sujeira, a impureza perto dele, porque nem o Senhor aceita. Então Paulo está dizendo: a igreja está fora do padrão de Jesus. A igreja de Corinto perdeu o sentido do verdadeiro amor do Senhor, porque tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Tem que amar o que Jesus revelou para Paulo, a palavra que Paulo estava ensinando para eles. Então ele tinha de gravar aquela palavra e ter entendimento e muito temor diante de Jesus Cristo, principalmente diante de Deus. Você está aí? Então, desde que Deus autorizou cada homem a ter sua própria esposa e vice-versa, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, que quer dizer que o homem não permita ter outras mulheres, como a mulher também não permita ter outros homens, seja ele homossexual, bigamia, poligamia, ou extramarital, ou pré-marital. Tudo isso é ilícito diante de Deus, porque isso é pornéia, fornicação. Fornicação ilícito é pecado diante de Deus, porque tem pessoas morando junto e não está vivendo aquilo que Deus mandou viver. Casamento com uma só pessoa. Ou o agravante que está nessa igreja, onde o povo recebia essa pessoa, esse jovem, esse homem, que estava pecando contra o Pai, contra Deus, e as pessoas achavam normal. Quem vai confrontar o pecado de fulano? Deixa aí. Eu sou de Jesus. O importante é eu estar no céu. Mas diz que um pecado chama outro, e um abismo chama outro abismo. Jesus amou a todos, até amou o pecador, mas ele sempre abominou o pecado. E bem sabe Paulo a respeito disso, que Paulo perseguiu os cristãos, e um dia Jesus se encontrou com ele. Por que tu me persegues? Por que faz esse pecado? Então Jesus amou Paulo, mas o pecado dele Jesus abominou. E eu queria dizer para a igreja nessa noite: ame o que o Senhor ama e odeie o que o Senhor odeia. Ame o que o Senhor ama e odeia o que o Senhor odeia. Esses dias eu voltei a ler esse livro de 1 Coríntios, e o que eu tenho entendido, que uma igreja que tem que ser relevante, uma igreja que tem que ser diferencial para Deus, ela não se mistura com pecado, ela não se mistura com coisas ilícitas, ela propaganda o verdadeiro evangelho. Então, quando Paulo está julgando essa causa, como muito diz, quem me julga é Deus, mas a palavra pode julgar, porque a própria palavra é Deus falando através de Jesus. Então Paulo diz: eu me entrego ele a Satanás, que a carne dele mortifique e que o espírito dele seja salvo. Parece que Paulo não tem amor pelaquela pessoa. Parece que Paulo perdeu o sentido de que Jesus também diz: amais uns para com os outros. Mas o sentido literário que Paulo está querendo
trazer a linguagem coloquial que Paulo está querendo extrair para que as pessoas daquela igreja entendessem. Não é de dizer que não amava aquele homem, é dizer que ele rejeitava aquele pecado, que ele não queria ver aquele pecado, que aquilo para Deus era um confronto que Deus não aceitava dentro daquela igreja. Então Paulo está dizendo: tira ele. Era para vocês já ter julgado, era para vocês ter tirado ele, era para vocês ter expulsado ele da igreja. Pastor, e a gente pode expulsar? Paulo está dizendo aqui: expulsa, porque a imoralidade dele estava bem claro. Você sabe o sentido de um casamento, que alguém está bem casado em um ambiente desse e dizer: eu não quero mais ficar nesse lugar. Paulo está dizendo: a igreja vai perder a autoridade. Quem vai querer viver nesse ambiente? Paulo não está dizendo que queria o mal daquele homem. Paulo está dizendo: tem que tirar ele, julgar ele, porque a igreja não pode perder a autoridade que a igreja é. Porque olha bem para cá, qual é o primeiro sentido? Que pastor é esse dessa igreja de Coríntios que não julgou essa causa? Eu não quero ir para aquela igreja. Eu acho que eu e minha esposa não ia querer, porque um pecado bem à vista, tanto da igreja como no povo de Coríntios. Quem ia para aquela igreja? Paulo está dizendo: vocês perderam o sentido moral do evangelho, vocês perderam a autoridade, porque não julgaram essa causa. Mas Paulo está dizendo: se Deus permitiu, eu irei lá para julgar essa causa. Olha, se não é assim, irmão. Você pode andar com pessoas que talvez o tempo todo roubando, fuxicando, fazendo coisa, latrocidade, e muitas vezes você não está dizendo a verdade, e muitas vezes você está junto. Paulo está dizendo: que moral você pode ser uma igreja? Que verdade você pode destruir alguém? Porque isso é abominável para o Senhor. Paulo está dizendo: a igreja perdeu o verdadeiro modelo, que é Cristo. Tá pouco? Aí Paulo vai dizer: não se junte com fornicador, roubador. Paulo começa a instruir o povo a não andar mais junto desse tipo de pessoas. Não porque essas pessoas eram pessoas que também eram mal, mas o comportamento, ele não queria reconhecer que aquilo era uma falha e um pecado. Paulo está dizendo: se afasta, não coma com eles, não beba com eles, não participe junto com eles. Vamos ler junto, para ficar bem claro, para que vocês entendam. Primeiro versículo 5, para que você entenda o que eu estou falando. Paulo está dizendo: seja este tal. Quem é esse tal? O filho daquele homem que pegou a madrasta, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a carne dele morra, mas que o espírito dele, Jesus, consiga salvar. Vamos lá. Aí Paulo vai dizendo no versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associei com o quê? Fornicadores. Fornicador não é só aquele que está casado junto com aquela pessoa. Fornicadores são aqueles moral, caráter moral, ilícito, tudo aquilo que está fazendo diante de Deus que não é correto. É um fornicador, porneia. Vamos lá. Aí Paulo começa a instruir o que eu estava acabando de falar há pouco tempo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, foi o quê? Fornicador, avarentos, ou idólatras, ou maldizente. Maldizente é aquele que é fuxiqueiro, ou beberrão, ou roubador. Como tal, nem ainda com mais, nem participe da mesa com eles. Paulo arrebenta a boca do balão. Nem na mesa sente para comer com eles. Ei, não é o pastor não, irmão. É a Bíblia. Só anotar aí. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Quem está falando é Paulo. E Paulo tinha moral para falar isso para a igreja. Você está aí?
Cutuca teu vizinho. Fale para ele. Não seja como a igreja de Corinto. Seja como Paulo determinou, como Jesus falou. Seja a verdadeira igreja, que tem autoridade, que não perca o foco de Jesus. Amém? Toda vez que a igreja perde autoridade, quando eu digo igreja, eu não estou dizendo esse placa, eu não estou dizendo esse espaço, estou dizendo você. Eu estou dizendo você. Quando você perde o sentido do que a Bíblia te chama de igreja, quando a Bíblia te chama de ser homens e mulheres santos diante dos olhos de Deus, a Bíblia está dizendo: não se misture com alguém que não quer aceitar e não quer confessar que está errado. Até não coma com ele. Só por quê? Porque você não vai perder sua autoridade. Quem vai olhar para você vai dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque não perdeu a autoridade. Ah, mas muito vai se chatear, pastor. Que se chateie, irmão. O importante é que você seja santo como o Senhor é. Se você aceitou Jesus, se você quer Jesus, se você ama Jesus, se você quer morar na eternidade com Jesus, Jesus disse que não se misture com cães. Eu tenho que amar, mas não me misturar com aquele que não quer se resolver. Então por isso que muitas pessoas estão com comichão no ouvido. Quer ouvir profeta, só dá uma profetada. Quer ouvir profeta dizer que a glória está caindo. Quer ouvir o profeta dizer, está uma benção, eita glória, o fogo. Mas não quer ouvir o que tem que ouvir. Se tem pecado, Paulo está mandando julgar sobre a igreja. Quer aceitar Jesus, filho? Jesus disse: deixa a sua vida que você está vivendo, toma a sua cruz e segue uma vida nova. Em outras palavras, ele está dizendo: o que você foi, seja imoralidade, seja alguém que fez coisas erradas, deixe suas práticas e segue-me. Ah, pastor, mas você está falando? Estou falando que a Bíblia está dizendo. Eu disse que nessa noite poderia ser que eu não ia deixar você alegre, eu não ia deixar você feliz, mas quando você chegar em casa, vai começar a debrulhar dentro de você uma palavra do céu, uma revelação do céu, porque Deus está chamando esses dias essa igreja a viver em um lugar de autoridade, a estar em um lugar de autoridade de nossas vidas, dizer para o pecado: ei, aqui não. Deus está nos chamando para um nível de santidade, irmão. Em Mateus, eu queria que abrisse as suas Bíblias, Mateus capítulo 18. Hoje é um culto de adoração da glória, irmão. Fazer uma propaganda, você que está na live, dá lá um like, dá um foguinho, que hoje é o culto, é para isso. O povo só quer dar glória, fica quando está o manto tchuí. Não, irmão, é agora que a verdadeira igreja tem que se posicionar. E diz assim, Mateus 18,15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. 16: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja o quê? Toda palavra seja o quê? Oi, você está aí? Então o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios é que eles deveriam ter feito isso. Quem soube primeiro da igreja deveria pegar aquele rapaz e dizer para ele: que moralidade é essa? Que pecado é esse? Peça perdão ao teu pai. Peça perdão a essa mulher que você cometeu pecado. E peça perdão ao sacerdote e peça a Deus. Reconheça seu pecado, reconheça a sua fraqueza, reconheça que você fez algo diante dos olhos de Deus que é muito feio, é muito agravante e principalmente poderia manchar a igreja como manchou. Versículo 17: e se não a escutar,
dizer à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. O texto está dizendo que era para a igreja agora, a partir daquele momento, já que ele não ouviu com 2 testemunhas, já que ele não se arrependeu, abre para a igreja. E a igreja vai tratar ele agora como gentios. Quem são gentios? Pessoas que não creem em Deus, pessoas que vivem a sua vida como quer. Paulo está dizendo, ele é como gentios. A gente não sabe se ele é cristão ou se é gentil mesmo, mas a atitude dele é de gentil, que nem reconhecer, reconheceu. Olha aí, irmão, porque muitos saem da igreja, porque quando o pastor prega uma palavra sobre pecado, sobre arrependimento, não gostei dessa igreja, eu gostei daquela outra igreja lá, que aí de lá só fala de bênção, só fala de vitória, Fabrícia. Ah, então essa que é a boa, essa que é boa, porque essa daí é de Deus mesmo, porque Deus não faz isso. Ei, quem está falando? Só está na minha Bíblia? Ah, só está na minha. Oi, você está aí? Então Paulo está dizendo, tem que se expulsar esse tipo de pessoas que não reconhecem, porque senão a igreja não vai ter mais autoridade, as pessoas não vêm mais para se converter, as pessoas não vão aceitar mais o Senhor naquele lugar. Sabe por quê? Porque aquele homem está lá e todo mundo sabe do pecado dele. Que moral essa igreja pode evangelizar alguém que está no pecado? Cutuca teu vizinho, como está você? Você já viu que eu estou um pouco mestral hoje, né? Eu aprendi muito tempo que a graça, o pecado, a gente tem que começar a trabalhar com as pessoas fora de ninguém ver que ela teve aquele pecado ou ele, e ficar em oculto pro resto da vida. Não. A gente tem que cuidar. Mas aquela pessoa que fez o pecado para alguém, ela tem que ir até lá e confessar, porque não pode ficar encoberto, porque senão as pessoas não vão entender a obra que Deus fez. É difícil, pastor, é difícil. E como é difícil? E como é você chegar para alguém e dizer, eu quero te pedir perdão? É difícil, mas se você conseguir enxergar a cruz, vale a pena. Porque Jesus, sem pecado nenhum, foi na cruz e conseguiu perdoar os meus pecados antes de eu nascer, os seus pecados antes de você nascer. Ele diz, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Mas Ele nos deu uma oportunidade de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Ele deu o Espírito Santo para agora nos direcionar. Quem não pecou hoje? Pecamos. Mas muitas vezes o pecado não foi da imoralidade, então a gente confessou a Deus, que a gente julgou a chuva. A vocês que não vieram para o culto devem dizer, por que choveu? Julgou a chuva, pecou. Que a chuva também é de quem? Mas não é um pecado imoral. Pecado imoral, traiu o marido tantos anos, casou com outro e não falou que traiu aquele. Pecado imoral. Porque se está diante de Deus, a Bíblia diz que é limpo, se limpa mais. Traiu, nunca confessa, irmão. Tem que confessar para que haja uma limpeza do céu sobre a sua vida, para que Satanás, no dia que você estiver bem, sua casa estiver bem, Satanás não chega lá e diz, agora eu vou requerer tudo aquilo que você não falou, tudo aquilo que estava encoberto, agora eu vou cobrar tudo. É forte isso, irmão. É forte. Então pega essa chave para o teu coração.
só pode dizer quem é aprovado quando passa pela prova. E como essa prova, pastor, é se eu passei por alguma área de algum pecado, imoralidade, eu tive coragem de dizer para o meu cônjuge, eu tive coragem de chegar para o pastor, eu tive coragem de chegar a um líder, eu tive coragem de chegar ao meu pai e minha mãe e dizer: eu errei, eu pequei um dia. É ter coragem de expor o que está lá dentro, sujo, de confessar para se limpar, para que Deus faça uma limpeza, para que você agora viva uma vida sem julgamento, sem autoculpa dentro de você. Ninguém dá glória. Aí meu pai diz: você está ficando muito dengoso, está mais dengoso que Ney. Ninguém dá glória, ninguém dá aleluia. Ô irmão, dá glória, dá aleluia, o culto está uma benção. Senão o profeta não se alegra para terminar a mensagem. Amém, irmão? Cutuca teu vizinho, irmão. Diz: a mensagem está top. Deus tem algo contigo. É por isso que Deus está falando. Amém? Segunda chave é: toda aprovação vai exigir que revele quem você é. Toda aprovação vai exigir quem você é. Você vai ter que levantar a mão. Ou você vai ser aquele que pecou, ou você vai entrar no lugar de Paulo para julgar como a igreja tem que ser julgada. Mas você tem que saber quem você é. Se você estiver na posição de um pecado, ou alguma imoralidade que fez lá no passado, você tem aproveito nessa noite para dizer para o Senhor: eu quero me arrepender, porque eu quero estar debaixo de santidade. Mas se você não fez, seja alguém como Paulo. Quando alguém disser que está vivendo uma vida de pecado, não diga: é assim, né, irmão? Não diga: você vai para o inferno. Porque se você aceitou Jesus e continua com essas práticas, você vai para o inferno. E abre 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Paulo está deixando bem claro que a sua carne vai para o inferno, Satanás vai pegar ela. Então seja uma igreja verdadeira. Não dê risada naquilo que está ilícito diante de Deus. Não dê risada com aquilo que Deus odeia. Não faça amizade com alguém que está sempre na corrupção. Não coma na mesa desse tipo de pessoas, porque ele pode estar pegando você e você está achando que está fazendo bem, e ele está te manchando como uma igreja, está usando você. E você está sentando na mesa com um imoral, e você está se tornando um imoral, porque a Bíblia vai dizer: me diz com que tu anda, que eu direi quem tu és. É por isso que a Bíblia fala: vigiar e orar. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender porque eu estou indo para esse lugar. Eu preciso entender quem é essa pessoa e por que eu estou indo fazer alguma coisa lá. Porque eu não posso perder a minha autoridade, eu não posso perder a minha essência, eu não posso perder o meu caráter, e principalmente perder o nome de filho de Jesus Cristo de Deus. Porque o que Deus espera de mim é que eu continue nesse lugar, lutando todos os dias com a minha alma, me esmurrando, como Paulo diz. Porque aquilo que eu queria fazer, eu não faço. Mas aquilo que é para fazer, a minha alma toda hora quer pedir para fazer. Você está aí? Então, irmão, só pode dizer quem é aprovado quando passa pela prova. Se você já venceu, se você já conseguiu ir até essa pessoa dizer: me perdoe, você já venceu. Se você conseguiu confessar, você já venceu, que você passou pela sua prova e foi aprovado por Deus. E quando você passar pela sua prova, a própria prova vai exigir que você diz quem você é. Ou você levanta a bandeira e diz: eu sou do pecado, eu gosto do pecado, eu gosto das coisas imoral, das coisas ilícitas. Ou você vai levantar a bandeira e dizer: eu sou de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que é ser íntegro, pastor? Porque Paulo está trazendo essa moralidade para a igreja, e Paulo está dizendo para a igreja: seja íntegro, seja alguém que seja temente a Deus, e seja alguém,
que seja reto diante dos olhos de Deus. E o que é ter íntegro? Ser íntegro, neste caso, é uma pessoa íntegra, uma pessoa pura, honesta, imparcial, que não aceita essas coisas, que atua de forma correta, honra os seus compromissos com integridade moral. Isso é ser íntegro. Paulo está dizendo, temos que voltar à essência de Jesus. Temos que voltar a ser íntegro. Então o texto está dizendo, ser íntegro é alguém que é parcial, é alguém que é correto, é alguém que honra seus compromissos, é alguém que é honesto diante de Deus. Jesus era tudo isso. Jesus andou com prostituta, mas não se prostituiu. Jesus comeu com ladrão, mas não se tornou ladrão. Mas todos eles mudaram de vida quando se aproximaram de Jesus, porque o imoral não pode corromper o moral. O imoral não pode corromper a essência do moral. Porque quem é moral, quem tem moralidade, não deixa se corromper com imoralidade. Sabe por quê? Porque um dia foi imoral em alguma área, então não quer mais viver aquilo que eles já viveram. Isso é ser íntegro. O que é ser reto diante de Deus? É alguém que é perfeito e se desvia do mal. Ser reto é alguém que se desvia do mal. É alguém que já sabe que aquela pessoa é corrupta e está lhe chamando para perto dele. O texto está dizendo, se afasta. Se quer andar retamente, correto diante dos olhos de Deus, se afasta. Porque quem gosta de andar reto com Deus, não quer perder a visão de Deus. O que é ser temente a Deus, pastor? É uma pessoa que teme a algo ou alguém, que se assujeita a alguma ordem, como todo homem temente a Deus, se esforça para não pecar. Alguém que é temente a Deus, se esforça para não pecar. É por isso que o salmista Davi, que não está na Bíblia, a história, quando você busca, quando você se aprofunda dentro de Israel, quando você se aproxima dentro da cultura, a Bíblia diz que Davi se aproximava perto da arca e dizia, Senhor, me perdoa porque eu já pequei, porque meus olhos se abriram. É alguém que teme a Deus, porque sabe que diante dos olhos de Deus, sobre essa terra, ninguém vai passar com que os olhos do Senhor não possam enxergar. Então temer a Deus é alguém que se esforça para não pecar. Todos os dias que nós acordamos, tem um convite para o pecado. Todos os dias que nós acordamos, homens ou mulher, tem um convite para o pecado. Eu fazia lavagem a seco, irmão. Eu já cheguei em algumas casas que as mulheres diziam assim, olha, pode tirar a camisa, pode fazer trabalho sem camisa. Por que tirar a camisa? Hã? Que interesse? Pode ir, porque vai suar, né? Eu não, prefiro ficar com a camisa mesmo, ficar com o CC. Eu vim ganhar meu dinheiro, vim fazer meu serviço. Só porque, dona Rosa? Trabalhava com libertação, sabia como Deus agia, e eu sabia que o diabo queria fazer o que em mim? Passar rasteira. Porque eu não queria ser imoral diante do meu Deus. Você está aí? Então Mateus capítulo 10, versículo 32 vai dizer assim: portanto, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. 33. Aí Jesus volta a trazer diferenciada a palavra. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que estás no céu. Quando nós olhamos para esse texto, a gente está olhando só quando a gente levanta a mão e confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A gente entende que Jesus está dizendo, olha, Ele confessou, Pai, então eu confesso que Ele é do Senhor a partir de agora.
Mas aquele que ouve a palavra e não levanta a mão, não diz nada, Jesus está dizendo, eu também direi ao meu Pai. Não tem nada a ver com isso. O texto está dizendo, toda vez que você está em um ambiente, que você já entende quem é Jesus, e você nega Jesus, Jesus vai te negar. Pastor, explica isso direitinho, para que todo mundo entenda. Vocês querem entender? Eu estou numa roda de um amigo, a conversa estava boa, mas daqui a pouco começou a rolar, como é que chama que o senhor Né diz? Facatrua. Começou a rolar facatrua no meio da roda. Aí eu saio e eu tenho que me posicionar. Ali eu estou dizendo, se eu ficar ali, eu estou dizendo, estou negando a quem? Jesus está dizendo, eu vou te negar, porque você me conhece. Se você fosse alguém que é imaturo, é alguém que é inército, eu até entendia, mas você conhece eu. Jesus está dizendo, eu vou te negar diante do meu Pai. Mas se você se levantar e dizer, eu não concordo, essa conversa para mim não dá, então vou sair daqui. Ele está dizendo, aí eu te apresentarei diante do meu Pai, que tu está comigo, que eu e você e o Pai somos um. Está na roda de familiares, rolou facatrua, como o seu Neia diz, rolando conversas paralelas, conversa que não levanta, conversa que não tem crescimento, conversa que não leva você a conquistar nada, só facatrua. Não vou dizer porque é da minha família. Ei, Lucas 14 vai dizer, se você não aborrecer pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha e até a sua alma, por amor de mim, longe de mim que eu não te conheço. Porque quando a gente vai se levantar, alguém da casa vai se levantar também e vai dizer que não concorda com a gente, porque é imoral, irmão. O imoral sempre vai se proteger. O imoral vai dizer que a mensagem não presta. O imoral vai dizer que o pastor não presta. O imoral vai dizer que você não presta porque você está falando a verdade. O imoral vai se levantar. Mas deixa eu te dizer, fale a verdade, porque um dia o fruto vai sair do imoral e do moral. Mas a Bíblia vai dizer, o tolo, ele se cala. O tolo não confronta a verdade. O tolo se cala, porque se torna sábio. Só porque, mesmo que ele não gostou, ele vai buscar aquele conhecimento do que foi falado, para ver se estava errado ou certo. Mas o imoral não. O imoral se levanta logo, pecador, fazendo latrocidade, falando da vida dos outros, vai se levantar contra você para te paralisar. Mas deixa eu te dizer, Paulo está dizendo que a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade. O imperfeito nunca vai ser maior do que o perfeito. Então não deixe de negar Jesus em qualquer lugar. Não deixe, irmão, diga a verdade. Diz, Jesus, eu estou com o Senhor. Ainda que não me ame, ainda que me quer, o importante é estar com o Senhor. Vem aquele crente, é assim que diz, sabia? Vem aquele crente, com as conversas enjoadas. Ei, mas quando a depressão bate nele lá, adivinha que ele procura? O chato do crente. Ora por mim aí. Ei, queria conversar com você. Sabe por quê? Porque você tem a fonte, porque você passou pela prova, porque você disse quem era você, e você estava cheio de Jesus para dar para quem precisa. Independente que te jogaram pedra ou não te jogaram pedra, mas você continuou no seu lugar de autoridade. E eu queria concluir, irmão. Eu queria concluir dizendo assim: Jesus espera de mim e de você que demos uma resposta ao céu e ao mundo do que o nosso posicionamento e o comportamento
Ele está devolvendo a autoridade de novo à igreja. Jesus está esperando de mim e de você que nós demos a resposta para o céu, não negando ao Senhor, mas se posicionando para o Senhor, dizendo que nós somos a igreja, que Paulo era essa igreja, que nós queremos estar posicionado e queremos ter a autoridade de Deus. Mas essa resposta não tem que dar o pastor. O pastor tem que ver você andando nesse lugar, mas a resposta sempre tem que ser o céu. Porque vai ser o céu que vai te respaldar quando você dizer: Senhor, eu não aceito essa inverdade, desce aqui, a autoridade vai vir. Assim como no dia de Elias, quando homens iam perseguir Elias dizia: desce fogo dos céus e consuma eles. Claro que você não vai pedir fogo para matar seu irmão, né, irmão? Mas você vai dizer: Jesus, que toda imoralidade caia. Ei, quem viu um vídeo uma vez que os homens de Deus foram orar em um monte e os ladrões subiram para roubar eles? Eles botaram a mão e disseram: em nome de Jesus. O que aconteceu? Todos os ladrões morreram. Eu estou falando dessa autoridade que Deus está devolvendo para a igreja. A igreja de Corinto perdeu. Ei, essa autoridade, quando as pessoas vierem, você colocar a mão, alguém cair, todo mundo respeitar você. Essa autoridade não está lá não, no Velho Testamento, não está aqui. Mas para isso eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar para essa autoridade ser devolvida à igreja de Jesus. O povo está vindo para a igreja para pedir, o povo está vindo para a igreja para dizer: ah, hoje foi bênção, só liberou bênção. Não. Ei, temos que vir para a igreja para buscar o lugar de santidade em Deus, buscar o posicionamento em Deus, dar resposta para o céu. É aquilo que o céu está esperando. Homens e mulheres relevantes nesses dias, dizendo: eu não aceito minha casa perder para Satanás, eu não aceito perder meu filho para Satanás, não aceito perder meu marido, não aceito perder minha esposa. Ei, Senhor, eu como tua serva que ando diante dos olhos do Senhor, se santificando, eu proclamo a autoridade de volta a mim. É aí. Irmão, não podemos mais ser uma igreja de paletó, não podemos ser uma igreja bem vestida, temos que ser uma igreja de autoridade e poder de Deus. Porque as pessoas não estão mais respeitando o paletó. As pessoas querem ver alguém orando, alguém cair e dizer: é homem de Deus, ou revela alguma coisa que aconteceu, é homem de Deus. Aí Paulo diz: eu não só vou com palavras, mas eu vou com poder. É alguém que entendia esse lugar de autoridade espiritual. É alguém que sabia que Deus se manifestaria com ele. Só por quê, irmão? Porque ele não era imoral. Então, nesses dias, como o tema foi falado, deixando a imoralidade diante de Deus, eu te convido a você olhar para dentro de você, se porventura é uma pedrinha que for, pequenininha, se limpe diante de Deus, confesse diante de Deus, porque Deus está devolvendo a autoridade da igreja. No meio de um caos que está por vir, vai ter uma igreja de autoridade. Eu quero estar incluído nessa igreja que vai estar com autoridade, irmão. Eu quero estar incluído com os irmãos que vão estar com autoridade. Porque o próprio Jesus, o próprio Deus, usou o profeta para dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. E aí eu quero encerrar, que não estava aqui, mas foi uma revelação agora que veio. O Espírito Santo disse: assim como João na ilha de Pátimo, tentaram matar ele, mas não conseguiram. Quando jogaram ele no caldeirão de azeite quente, não conseguiram matar ele e mandaram ele para a ilha. E ele morreu morte natural. Sabe por quê, dona Rosa?
Porque ele conhecia o peito do Senhor todas as vezes que ele deitava. Ele sabia o desejo do mestre. Então jogaram ele no azeite quente. Ele disse: isso não vai me matar. Não vai. Porque aquilo que eu extraí dele não pode me matar. Não pode. Me mande para qualquer lugar para eu viver a minha vida. Larga esse homem lá numa ilha isolada. Alguns estudiosos, historiadores também, disseram que ele não ficou o tempo todo na ilha de Pátimo. Ele foi viver em outros lugares. Sabe o que me diz isso? Ele viveu uma vida normal, Eduardo. Mesmo que for para um tempo isolado, mas saiu para viver uma vida normal. Mas porque ele estava encharcado ainda da glória de Jesus. Porque quem é moral pode passar vento, pode vir tempestades, mas o texto vai dizer, como diz em Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, porque o meu socorro Ei, eu quero minha autoridade de volta, Jesus. Eu quero voltar de volta. Ao levantar minha mão, o diabo cai por terra. Ei, enfermidade cai por terra, porque a autoridade está na igreja. Nós precisamos julgar a imoralidade e deixar o moral. Fica de pé, irmão, nessa noite. Vamos decretar falência para porneia. Fornicação nunca mais. Relacionamento ilícito nunca mais. Deus quer homens íntegros, homem que se submeta, que sirva a Ele, homens que andem reto diante dEle, tem todos os dias se afastando do pecado. Pessoas que temam o Senhor acima de todas as coisas. Feche seus olhos, querido. Eu disse que poderia ser que essa mensagem não poderia trazer uma alegria para você, mas uma coisa você vai entender quando sair após daqui e você compreender essa mensagem. Quando você chegar em casa e começar a debrulhar tudo que foi falado aqui, porque a mensagem não é sendo só falada aqui. Aqui eu estou ouvindo ela, mas eu preciso sair daqui para extrair o que ela foi falado dentro de mim. Afaste da aparência do mal. Ame aquilo que o Senhor ama, odeie aquilo que o Senhor odeia. Não aceite pessoas chegar no teu ouvido e dizer: está difícil. Não, irmão, você aceitou Jesus. Jesus pode todas as coisas. É porque seu coração ainda está dividido. Você não aceitou Ele verdadeiramente, e você precisa confessar Ele verdadeiramente. Você tem que dizer não para o mundo, e sim para Cristo. Não para a imoralidade, e sim para a moralidade de Deus. Era esse culto, irmão, que as pessoas se convertiam. Era esse culto que Paulo falava. Por quê? Porque as pessoas voltavam a temer a Deus como Deus é. As pessoas voltavam a respeitar a Deus como Deus é. Ei, tem muitos aí, chorou, vai lá baixar e manchando o nome de Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus está levantando os verdadeiros adoradores. Deus está levantando os filhos de volta. Deus está voltando a autoridade de volta aos sacerdotes que são até hoje. Deus está trazendo o remanescente de volta. O tempo lá quando nós vivíamos, onde era pregado: arrepende do seu pecado. E esse evangelho continua. Paulo está dizendo: precisamos amar o que Deus ama, precisamos odiar o que Deus odeia. Deus odeia pecado. Deus não quer que eu e você ande com o pecador. Deus quer que a gente ame Ele, mas abomine o pecado dele. Entregamos a Ele a luz. Ei, esse pecado Deus não te aceita. Deus ama você, mas esse pecado Deus rejeita. Quer viver uma vida em Deus? Se santifique para Deus. Quer carregar a glória de Deus? Queira a Deus acima de todas as coisas.
Tenha temor do que você fala. Deus está trazendo um tempo de julgamento para o Brasil. Deus está levantando os profetas que vai pregar a verdade. Deus está trazendo os pastores de volta para pregar a verdade. Deus não quer que pregue só de bênção. Deus está dizendo, pregue sobre salvação. Pecado não vai deixar você entrar no céu. Pecado não vai deixar você conhecer a face de Deus. Manifesta, Senhor, esses dias a tua glória sobre esse lugar. Nós reivindicamos um novo horizonte. Nós reivindicamos esse pecado que o mundo está aceitando. Nós reivindicamos sobre Valença. Nós reivindicamos todas as igrejas brasileiras que estão se permitindo ser um pecado entrar por causa de dinheiro, por causa de dízimo, por causa de aparência. Nós decretamos a falência nesses dias nas igrejas. Nós decretamos como profeta de Deus. Nós decretamos, levanta homens, levanta mulheres disponível a dizer para o céu: não aceitamos o que Deus não aceita. Nós só aceitamos o que Deus aceita. Meu irmão, Deus vai começar a matar pessoas para começar a ter temor dele. Deus vai começar a revelar a face dele, a glória dele, para que o povo agora comece a respeitar a palavra de Deus, para que respeite o sacerdote como são os sacerdotes. As pessoas têm brincado de falar de pastor de ladrão. Sei, tem pastor ladrão, mas tem pastor honesto. Tem profeta ladrão e tem profeta honesto. Então cuidado do que está falando nesses dias, porque você pode ser um que Deus vai pesar a mão. Chorou, vai lá, baixai. Meu irmão. Sim, Jesus. Começou a estralar ali na minha mente. Muitas vezes num culto de libertação, como já trabalhei muito, as pessoas vinham receber oração, manifestavam demônios, expulsávamos os demônios daquelas pessoas e passava o outro culto, aquelas pessoas não vinham. Mas quando chegava no culto, que era culto de libertação, as pessoas que naquele dia estavam, vinham e a igreja enchia. O que é que eu quero trazer ao entendimento dos irmãos? Quando Jesus libertava as pessoas, Jesus dizia: o que é que você quer? E um dizia: eu quero enxergar. O pai do garoto chegou um dia, se apresentou a Jesus desde a infância dele: me ajuda. Jesus: se você crê, tudo é possível que crê. Amém? Deus está dizendo: se você se limpar, entender isso, confiar em Deus, acabou. Aquelas pessoas vinham, recebiam a oração, manifestavam de novo. As mesmas pessoas que recebeu a oração na outra semana, recebia de novo a oração e manifestava. Só por quê? Porque não tomava uma direção da sua vida, não tomava. Muitas vezes tinha processo dentro que estava o pecado, o demônio manifestava, mandava sair, mas quem entrava de novo dentro deles? O próprio demônio. Ele dava uma volta, a Bíblia diz que ele dá uma volta, e quando ele vê sujeira, ele volta de novo para aquele lugar. Porque está o que lá? Está sujo. Então ele pode habitar no lugar que tem sujeira. E que são as sujeiras? São essas: mágoas, fornicações, traições, soberba, orgulho, avareza, maldicentes, que é o fuxiqueiro, lascívia, pessoas que gostam de ver vídeo de pornô, pessoas que gostam de ver mulher bonita, a mulher que gosta de ver homem também de sungão. Você está aí? Aí esse mesmo tipo de pessoas que recebeu a oração naquele dia, votava. E votava quando a pessoa botava a mão de novo, orava, aconteceu o quê? Manifestação. Porque estava vivendo uma vida de imoralidade diante de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: o culto enchia, irmão. Porque as pessoas querem ir para lá para receber a bênção, achando que recebeu a bênção, mas saiu aquele demônio. A Bíblia diz que quando ele volta com 7 piores. Quando aquela pessoa manifestava a segunda vez, já estava mais forte, porque existia mais demônio dentro daquela pessoa. E para eles era um alívio, porque quando recebe a oração é um alívio, sai. Mas ele vai dar uma volta e vai entrar de novo. Porque as pessoas estão buscando isso, irmão.
estão buscando um cara para orar, para tirar aquele momento ali, mas vai voltar de novo. Ei, não está conseguindo enxergar Jesus. Quantas igrejas estão pregando sobre libertação? O mesmo tipo de pessoa, pode olhar na frente, são os mesmos que vai receber a mesma oração, é os mesmos que se manifestam, os mesmos demônios piores, porque não entendeu. Está indo para o culto para receber a oração e manifesta, mas não tira o demônio de si, porque Jesus disse: se você crê, se somente crê, tudo é possível ao que crê. Por que eu estou dizendo isso? Eu falei hoje, irmão, da imoralidade da igreja. Você pode ter algum familiar, se você também não está vivendo algum processo desse, você pode ter alguém na família que está vivendo isso, que alguns pastores já foram lá, orou, saiu o demônio. Não é que o demônio, o pastor não expulsou, irmão. É porque a pessoa não entendeu. Ela voltou a praticar tudo aquilo que estava praticando antes. Não deu ouvido ao Senhor Jesus Cristo, não deu o coração a Jesus, não deu a mente a Jesus. Uma vez eu perguntei ao pastor meu, falei: por que a gente expulsa o demônio da mesma pessoa e volta de novo? Eu também vivi isso. E eu perguntei à pessoa que me ensinou também, que eu não aceitava, como é que expulsa e o demônio volta de novo para aquela pessoa. Ele disse: a imoralidade, o pecado que está escondido continua, não confessa e continua. Você está aí? Então, irmão, não seja possuído só por cada oração para tirar o demônio, seja possuído por Jesus. Senão você vai ficar com um grupo que eu conheço de pessoas que fica procurando onde tem culto de libertação para ir se libertar e continua na mesma coisa. Você vê que essas igrejas só enchem nesses dias, depois porque o povo não aprendeu o que é entender a palavra de Deus. A Bíblia diz: se você entender, você andarás no caminho de Deus. Por isso que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será mais atingido. Sabe por quê? Por isso que o salmista vai escrever isso. É quando você entende, cria-se uma fortaleza. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12: metanoia, transformar o entendimento e a conduta. Você está aí? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero estar se submetendo a tudo que o Senhor quer falar. Já terminei a mensagem, mas foi necessário falar isso. Pode ser que alguém que está nessa live estava precisando disso. Oh, Senhor, em nome de Jesus.